No governo de Afonso Pena, que é um pouco curto, vocês vão observar que vai de 1906 a 1909, mas é um período que não completa, justamente porque ele acaba morrendo. Tem algumas coisas importantes aí. Uma, que é um projeto que já começou antes do governo dele, mas que no governo dele o governo federal vai encampar. Que projeto é esse? Está ligado à questão do café, que é chamado de Convênio de Taubaté. Lembra que na aula passada eu falei, nós até conversamos um pouco sobre a questão do café e as reformas do Funding Law, né? Aquele período anterior, nós tínhamos uma desvalorização da moeda. No projeto de Rui Barbosa, até o final do período, em 1898, nós tivemos uma forte desvalorização da moeda. Essa desvalorização da moeda era positiva para os cafeicultores, ou seja, positiva para a exportação. Só que, com o Funding Law, a queima de moedas, onde você tinha que queimar moedas em praça pública, R$ 1.000, para valorização, a moeda sofre a valorização. Só ali, até 1902, o R$ 1.000 sofreu uma valorização de 70%. No governo do Rodrigues Alves, ele vai sofrer valorização. Essa valorização era ruim para o café. Era ruim, melhor, para o cafeicultor, que tornava o café brasileiro mais caro. Tinha problemas com concorrência, incentivava a concorrência fora do país. Embora nós dominássemos o mercado, isso estimulava a concorrência lá fora e nós não tínhamos controle sobre isso. Então, esse período não foi um período satisfatório. Para piorar a situação, em R$ 1.000, esse café começa a se desvalorizar. O preço do café começa a cair. Por quê? A nossa oferta interna começa a aumentar. A nossa oferta está aumentando desde a virada do século. Então é um período em que tem dois motivos aí para deixar os cafeicultores insatisfeitos. Um é a questão da moeda, a questão do câmbio. E a outra, a queda do preço ligado à questão de nova oferta, né? Novas plantações que vão surgindo ao longo do tempo. Isso vai deixando eles muito incomodados. Eles começam a fazer pesquisas. E na pesquisa que eles fazem em 1905, eles chegam à conclusão que em 1906 vai ter uma super safra. E essa super safra vai derrubar o preço do café. Então, os três principais estados, que eram São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, acabam se reunindo para fazer um acordo. Eles buscam apoio no governo federal, só que ainda era o Rodrigues Alves. E o Rodrigues Alves, né, preocupado com a percepção que os banqueiros ingleses pudessem ter em relação à disciplina fiscal, ele resolve não participar. Então, nós temos ainda no governo do Rodrigues Alves um acordo feito entre os estados, dentro daquela lógica do federalismo, um acordo que é chamado de Convênio de Taubaté. Tá? O Convênio de Taubaté era o seguinte: eles iam construir uma caixa, uma espécie de pecúlio, com base em endividamento externo. Essa caixa era responsável por comprar o excedente de oferta. Então, se o mercado consome 100 toneladas de café anuais, por ano, né? E nós produzimos 200 toneladas, vão sobrar 100, essas 100 que estão sobrando vão pressionar os preços para baixo. O que você faria? Com esse dinheiro, você ia e comprava o excedente e colocava em estoques, chamados estoques reguladores. Qual é a ideia? É que com o passar do tempo, passando a hora da safra, a oferta diminuísse, os preços subissem, e aí você ia colocando no mercado esse café lentamente. Tá? Só que é claro, isso poderia estimular, mantendo esses preços altos, isso poderia estimular concorrência externa. E o Brasil não tinha controle sobre isso. Eles vão criar mecanismos para obrigar os governadores a controlar as ofertas, né? Tentar evitar novas plantações. Mas e a concorrência externa? Não tem como controlar isso. A partir do governo de Afonso Pena, o governo federal passa a participar dessa política. Essa é a primeira das políticas de proteção do preço do café que acontece no governo da República Velha. Depois nós teremos outras, até no governo Vargas. Tá?